Essa oração da noite pode mudar a maneira como você enxerga toda a sua vida. Porque existem pessoas que estão deitadas agora com o coração pesado, não apenas pelo cansaço do dia, mas pelo peso dos anos que passaram. Pessoas que sorriem por fora, mas por dentro carregam uma dor silenciosa ao pensar em tudo aquilo que não aconteceu. Sonhos que ficaram para trás, oportunidades perdidas, planos interrompidos, anos marcados por medo, ansiedade, tristeza, confusão e noites em que parecia impossível continuar. Talvez você esteja ouvindo essa oração sentindo que ficou para trás, como se todo mundo estivesse avançando enquanto sua vida permaneceu parada. E o pior sentimento não é apenas a dor, é a sensação de atraso. A sensação de olhar para a própria história e pensar: era para eu estar mais longe, era para minha vida estar diferente agora. Mas escute isso com toda a força do seu coração antes de dormir esta noite. Deus não terminou a sua história. O tempo pode ter ferido você, mas Ele não é maior que o Deus que restaura destinos. O Senhor não olha para os seus anos perdidos e entra em pânico. Ele não se desespera diante dos atrasos da sua vida. Enquanto você chorava pensando que tudo estava acabado, Deus ainda estava escrevendo capítulos que seus olhos não conseguiam enxergar. E talvez esta noite seja exatamente o momento em que o céu quer arrancar do seu coração a mentira de que acabou tarde demais para você. Porque não acabou. Enquanto existir fôlego dentro de você, Deus ainda pode restaurar aquilo que parecia impossível recuperar. Então, feche os olhos por um instante, respire profundamente e permita que esta oração toque as partes mais cansadas da sua alma, porque hoje o Senhor quer curar a dor do tempo perdido. Pai amado, nesta noite eu me coloco diante da Tua presença, carregando dores que muitas vezes ninguém consegue entender. Dores escondidas atrás de sorrisos, dores silenciosas que aparecem quando tudo fica em silêncio e a mente começa a voltar para o passado. Senhor, Tu conheces cada lágrima derramada em segredo. Tu sabes quantas vezes eu olhei para minha vida e senti vergonha por não estar onde imaginei que estaria. Quantas vezes me comparei com outras pessoas e senti meu coração apertar ao ver todos avançando enquanto eu me sentia parado. Quantas vezes pensei que perdi oportunidades importantes demais e que desperdicei anos preciosos e que deixei o medo, a insegurança ou a tristeza roubarem partes da minha história. Mas nesta noite eu entrego tudo isso diante de Ti. Eu entrego os arrependimentos que ainda pesam no meu peito. Entrego os sonhos interrompidos. Entrego as portas que se fecharam. Entrego os caminhos que deram errado. Entrego os anos em que apenas sobrevivi, enquanto por dentro me sentia perdido. Senhor, cura a dor de quem está cansado de carregar culpa. Cura a ferida de quem sente que falhou demais. Cura a mente de quem vive presa ao passado e não consegue acreditar em um futuro diferente. Que toda voz de condenação perca força agora. Que toda mentira dizendo "você estragou tudo" seja quebrada pela Tua presença. Porque a Tua voz não é condenação. A Tua voz é redenção. Tu és o Deus que ainda entra em histórias quebradas e faz nascer esperança onde só existia tristeza. Senhor, a Tua palavra declara que Tu restauras os anos consumidos, e é exatamente isso que eu Te peço nesta noite. Restaura os anos da minha vida que pareceram perdidos. Restaura aquilo que o medo destruiu.
Restaura o que a ansiedade atrasou. Restaura o que a dor emocional roubou de mim. Restaura a alegria que desapareceu no meio das lutas. Restaura a esperança que foi apagada pelas decepções. Pai, existem pessoas ouvindo essa oração que já não conseguem mais acreditar que algo bom ainda pode acontecer. Pessoas que se acostumaram a sobreviver sem expectativa, sem sonhos, sem brilho nos olhos. Mas hoje, o Senhor está dizendo: eu ainda sei fazer milagres na vida daqueles que acham que chegou tarde demais. E eu oro agora para que essa verdade entre profundamente no coração de quem escuta esta oração. Que toda sensação de atraso seja substituída pela paz de confiar no tempo de Deus. Porque o teu tempo não falha. O teu silêncio não significa abandono. Enquanto o ser humano olha para relógios, tu olhas para propósitos. Enquanto nós vemos demora, tu estás preparando algo mais profundo do que imaginamos. E talvez aquilo que parecia atraso tenha sido proteção. Talvez aquilo que parecia porta fechada tenha sido livramento. Talvez o que parecia desperdício tenha sido preparação. Senhor, ajuda-nos a entender que nem todo tempo escondido é tempo perdido. Existem raízes sendo fortalecidas em silêncio para sustentar aquilo que ainda vai florescer. Pai querido, nesta noite eu também te peço, livra-nos da comparação. Porque a comparação rouba a paz, rouba a alegria e faz o coração acreditar que foi esquecido por Deus. Quantas vezes olhamos para a vida dos outros e pensamos que estamos atrasados? Quantas vezes sentimos vergonha do nosso processo porque o progresso dos outros parece mais rápido? Mas hoje, o Senhor quer nos lembrar que cada história possui um tempo diferente. Nem todo fruto amadurece na mesma estação. Nem toda promessa floresce na mesma velocidade. O Deus que abriu portas para outras pessoas continua cuidando da nossa vida também. E mesmo quando ninguém percebe, o Senhor continua trabalhando em silêncio. Então eu te peço, quebra agora todo o peso de comparação. Quebra toda a ansiedade causada pela necessidade de alcançar os outros. Quebra essa pressão de sentir que precisamos correr desesperadamente para recuperar o tempo. Senhor, ensina-nos a descansar na certeza de que aquilo que é nosso não será perdido. Ensina-nos a confiar que a nossa história ainda está segura em tuas mãos. Que o coração cansado encontre descanso nesta noite. Que a mente acelerada encontre silêncio. Que a alma aflita encontre abrigo na tua presença. Porque existem pessoas aqui que estão exaustas de tentar controlar tudo, exaustas de tentar entender tudo, exaustas de carregar sozinhas o peso do próprio futuro. Mas nesta noite, o Senhor está dizendo: entrega para mim. Entrega o passado que você não consegue mudar. Entrega os anos que você não consegue recuperar sozinho. Entrega as dores que você esconde até das pessoas mais próximas. Porque eu ainda sou especialista em transformar cinzas em testemunhos. E agora, Pai, antes que esta oração termine, eu te peço algo especial por cada pessoa que está ouvindo essas palavras na madrugada, no silêncio do quarto, talvez chorando baixinho enquanto todos dormem. Visita agora cada coração cansado. Abraça quem sente que perdeu tempo demais. Fortalece quem está sem esperança. Levanta quem pensou em desistir. Sopra paz sobre as mentes atormentadas pelo passado. Que toda a culpa saia agora
Que toda opressão emocional seja quebrada pelo poder do teu amor. E que essa pessoa consiga dormir hoje sentindo algo que há muito tempo não sentia: esperança. Esperança de que a vida ainda pode florescer. Esperança de que o futuro ainda pode ser bonito. Esperança de que o Senhor continua escrevendo a história dela. Porque tu és o Deus que restaura caminhos, cura feridas antigas, abre portas inesperadas e transforma lágrimas em testemunhos. E mesmo quando tudo parecia perdido, tu continuavas trabalhando em silêncio. Então nesta noite nós descansamos, não nas circunstâncias, mas na tua fidelidade. Descansamos sabendo que o Senhor não perdeu o controle da nossa vida. Descansamos, sabendo que nenhum atraso é maior que o teu poder. Descansamos, sabendo que ainda existem capítulos lindos sendo preparados por ti. E enquanto o mundo diz que acabou, o céu continua dizendo: ainda há esperança. Por isso, entregamos nosso passado, nosso presente e nosso futuro em tuas mãos. E dormimos hoje confiando que o Deus que começou a boa obra também é fiel para terminá-la. Em nome de Jesus. Amém.